Olá, esse é o nosso momento com Jesus. Vamos estudar sobre os 3 batismos: o da água, o do fogo e o do Espírito, que é intitulado Espírito Santo. Você deve estar perguntando, mas por quê? São 3 batismos? Sim, são 3 batismos, 3 tipos de batismo. O da água é o que o João Batista aplicava, e nós vamos ver aqui na sequência. Portanto, vamos lá. O batismo da água. O batismo da água foi aplicado por João Batista. O de fogo e do Espírito foi aplicado por Jesus. O Batista só aplicava o batismo em adultos, que poderia prometer a transformação íntima a partir daquele batismo. Que na verdade o batismo que o João Batista aplicava era uma imersão da criatura na água, mas não era bem o batismo aquele, a água. Era o comentário, era a orientação que ele passava para os seus discípulos. Endireitai as vossas veredas, não erre mais, muda a sua maneira, a sua conduta. Nós vamos ver aqui para frente uma figura onde ele fazia uma palestra, uma explanação. A água era só um símbolo. Esse era o batismo da água. Está aqui o João Batista fazendo a sua palestra. Batizava aqui numa piscina, no Lago Jordão. Depois ele trazia o pessoal e orientava. Então aquela imersão na água era uma caracterização para que ficasse gravado na mente da pessoa aquele dia. Mas o que ia contar ponto mesmo é as palavras que ele ia passar e a orientação, os conselhos que ele conclamava a todos mudar a sua maneira de agir. E aqui nós temos a figura do Cristo quando ele procura João Batista para ser batizado também pelo João Batista. E é interessante observar que quando Jesus chega até João para ser batizado no Rio Jordão, o João fala, mas como? Eu que devo ser batizado por ti, e não vós por mim. E Jesus fala, mas por horas vão cumprir a profecia. Que profecia é essa? É que o Isaías havia escrito no seu livro que o Cristo, quando viesse na terra, seria batizado pelo profeta Elias. Elias? Mas quem batizou foi João Batista. Você deve estar perguntando. É que João Batista é a reencarnação do Elias. Pega aí o seu evangelho e leia lá em Mateus. Jesus fala com todas as palavras que o João Batista é a reencarnação do Elias. E ele ainda diz assim, quem quiser acreditar, acredita. Então Jesus foi batizado para cumprir a profecia. E ele cumpriu todas. Então vamos continuar. O batismo de fogo. O batismo da água é de origem humana. O batismo de fogo e do Espírito é de origem divina. Veja a diferença. O batismo de fogo, a que se reporta João Batista, consuma-se na luta incruenta, nas provas e nas expiações que resultam na nossa vida aqui na terra. Esse é o batismo de fogo. O da água é fácil. A alma que vem habitar um corpo de carne aqui na terra é lançada na luta e no combate para vencer suas más tendências. E isso não é fácil para ninguém. É a reforma íntima. Ela tem que prever todas as necessidades reclamadas pela matéria e a elas prover. Tem que suportar a bagagem que traz dentro de si. E olha que essa bagagem que nós carregamos ainda é muito negativa. É preciso destruir esse homem velho, a qual forma-se o ambiente interior. Destruir tudo aquilo que não presta. Jogar fora, queimar, destruir. Para substituir pelo amor, pelo altruísmo, pela paz, pela harmonia. Tem que se colocar em choque com as suas companheiras de exílio, cujas imperfeições e defeitos
entra em conflitos com as suas próprias imperfeições e defeitos também. Veja bem, isso acontece muito na família. Essa luta incruenta, como foi falado. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Compreender para perdoar. Esse é o batismo do fogo. Tem que arcar com as contingências próprias deste mundo. Veja bem, essa luta divina, tais como ilusão dos sentidos, as enfermidades, as ingratidões, as perseguições, as rivalidades, a separação dos entes queridos, através da morte, e finalmente a morte do corpo físico, que é o último inimigo a vencer, segundo o apóstolo Paulo. Passarmos por tudo isso. Esse é o batismo do fogo. Do fogo. Como eu disse, o da água é fácil. Faz fila para ser batizado. Mas do fogo é isso aí. A dor, sob suas múltiplas modalidades, constitui o batismo de fogo, cuja ação ninguém escapa e cuja aplicação independe da vontade humana. A dor não pergunta. É uma lei natural e atinge os grandes e os pequenos, os sábios e os ignorantes, os poderosos e os humildes, os ricos e os pobres, os que têm fé e os incrédulos. Não pergunta se o indivíduo quer ou não receber o batismo de fogo. Cumpre aceitá-lo de boa ou de má vontade, com submissão ou com revolta. Do batismo da água podemos fugir, mas do de fogo, que é divino, não podemos fugir nem recalcitrar. É o dura lex sed lex, que quer dizer, a lei é dura, mas é lei. A influência do batismo da água é duvidosa. É duvidosa. Muitas pessoas vão e fazem o batismo, mas promete uma série de coisas, uma mudança, mas não cumpre. Agora, o poder do batismo de fogo é positivo. Mais dia, menos dias. A alma acaba sendo lapidada pela dor. A sua eficiência é infalível. É infalível. Não há mal que a dor não vença. Não há vício que não debele. A dor vence e triunfa sempre, conseguindo seu objetivo, que é o aperfeiçoamento e a espiritualização do espírito, ou da alma, que são sinônimos. Seu poder de transformação é incalculável. Sua força regeneradora é irrevestível, é implacável, é inextinguível. Não tem como fugir. A água lava, o fogo purifica. O fogo que abrasa os corações transforma-os em cadinhos, onde o egoísmo se transforma em altruísmo, as rivalidades em cooperação, e o ódio se transforma em amor. Falando em cadinho, está aí um exemplo. Cadinho é esse utensílio onde é derretido o ouro. O ouro que precisa de mais de 1000 graus centígrados para derreter. Está dizendo que a nossa vida aqui na Terra é um cadinho. A dor funciona como um cadinho, derretendo tudo aquilo que não presta para destruir dentro de nós e transformar no batismo do fogo, onde um dia se fundirão as raças e as crenças, onde as escolas e os partidos formando uma só pátria e uma só família, a humanidade. Chegando àquele ponto que Jesus diz: meu reino ainda não é daqui. Um dia será um só rebanho e um só pastor. Eis a transformação que o batismo do fogo produz, a mudança íntima do indivíduo, para a tão almejada conquista da paz. Resta ainda considerar que Jesus veio dar à dor o seu devido sentido. Olha o que Jesus fala da dor. Bem-aventurados os que sofrem e os que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus, no Sermão da Montanha.
Então Jesus chama de bem-aventurados que sofrem os que choram, porque ele sabia que é necessário passar pelo sofrimento, pela dor, para lapidar a alma. E nós vamos dar uma paradinha e voltaremos na segunda parte, falando do batismo do Espírito. Fiquem na paz. Namastê.